A paz esteja convosco, irmãos. Meu nome é Marcos e quero te dar as boas-vindas ao canal Sabedoria Permitida. Nesse vídeo vou falar sobre a história de Paulo de Tarso. Paulo, que até poucos anos após sua conversão ao cristianismo, usava seu nome judeu, Saulo, e durante sua primeira viagem missionária, apenas mudou uma letra e começou a assinar com o nome romano, Paulo. A história de Paulo de Tarso foi contada no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, seu amigo e também discípulo do Cristo. Paulo de Tarso nasceu em Tarso, Cilícia, atual Turquia, distante quase 1000 quilômetros de Jerusalém. Como vemos em Atos capítulo 22, versículo 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Nasceu por volta do ano 6 depois de Cristo, e era da tribo de Benjamim. Filipenses capítulo 19, versículo 9. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. A Bíblia fala pela primeira vez no jovem Saulo no episódio do apedrejamento de Estevão. Estevão foi um dos homens escolhidos como um dos 7 colaboradores do Evangelho, para continuar o trabalho do Cristo, junto com os apóstolos que continuaram em Jerusalém e fundaram a primeira igreja, provavelmente chamada Igreja do Caminho. Como sugere Atos capítulo 19, versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Porém Estevão incomodou tanto os libertos, cirineus e alexandrinos da sinagoga, que o julgaram e o apedrejaram. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 58 temos: E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O versículo diz que Saulo ficou responsável pelas vestes de Estevão após seu apedrejamento. Mas é possível que o próprio Saulo tenha organizado a assembleia que julgou e condenou Estevão. Pois não teria por que eles deixarem o corpo de Estevão com Saulo, se ele fosse apenas mais um na multidão. Mais para frente, vemos que Saulo conseguiu cartas do Sinédrio para aumentar a perseguição contra os cristãos. Podemos deduzir com isso que Saulo exercia uma certa liderança na perseguição. Saulo devia ser alguém importante e de grande prestígio dentro do Sinédrio. No capítulo 8, versículo 3, é-nos dito que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. No próximo capítulo, a Bíblia nos diz que Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Com isso, podemos deduzir também que Saulo perseguiu, prendeu e torturou muitos seguidores do Cristo. Apesar de parecer, Saulo não era uma pessoa má. Apenas tinha convicção de que estava certo e defendia a lei de Moisés. Depois do apedrejamento de Estevão, Saulo conseguiu cartas do Sinédrio para aumentar a perseguição aos cristãos de Damasco. Imagino que ele teria ido a Damasco em busca de algum colaborador importante, pois a maioria dos apóstolos e colaboradores estavam ali em Jerusalém. No caminho a Damasco, é dito que ele tem um encontro com Jesus.
Atos capítulo 9, versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Após o encontro com o mestre nas portas de Damasco, Saulo foi conduzido, pois estava cego, até a casa de Judas, na rua direita. E ali ficou por 3 dias orando e esperando que Jesus lhe dissesse o que fazer. Acredito que a casa de Judas funcionava como uma pensão e que recebia estrangeiros que passavam pela cidade. Lá, Saulo recebeu a visita de Ananias, discípulo enviado por Jesus para fazer com que Saulo enxergasse novamente. Ananias impôs as mãos e orou, fazendo com que Saulo sentisse como se escamas estivessem caindo de seus olhos. Após recuperar a visão, Saulo ficou alguns dias com os irmãos de Damasco. E Saulo começou a falar de Jesus na sinagoga, irritando os judeus, que tramavam assassinar o mais novo convertido do Cristo. Saulo, tomando conhecimento das ciladas que esperavam por ele, tratou de fugir de Damasco, dentro de um cesto, descendo os muros da cidade, pois os portões eram guardados pelos judeus. O versículo 25 do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos nos revela como Saulo saiu da cidade de Damasco, e no versículo 26 já conta sobre Saulo chegando em Jerusalém. Atos capítulo 9, versículo 25. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto, pelo muro. 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Porém, entre esses 2 versículos, há um espaço temporal de mais de 3 anos, em que Saulo foi para o deserto da Arábia para meditar, e voltou para Damasco. Só depois foi a Jerusalém se encontrar com os apóstolos. Essa viagem ao deserto é relatada na carta aos Gálatas, em seu capítulo 1 e versículo 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18. Depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então Paulo foi a Jerusalém para se encontrar com Pedro e com os outros irmãos. Porém não o receberam de primeira, pois temiam que a história da conversão de Saulo não fosse verdadeira. Então Barnabé foi ao encontro dele e o trouxe para junto dos apóstolos. Saulo ficou ali por apenas 15 dias, pois o ambiente de Jerusalém ainda era muito hostil para o ex-perseguidor do cristianismo.
Assim sendo, os irmãos acharam melhor acompanhá-lo até Cesareia e o enviá-lo a Tarso. E ali ficou Saulo, até que tivesse um chamado de Jesus, para colaborar no seu evangelho. E o chamado veio através de Barnabé, que foi buscá-lo para colaborar na igreja de Antioquia. A Bíblia não informa quanto tempo Saulo ficou isolado e no anonimato em Tarso. Nem nos informa onde ele ficou morando e nem como se sustentou, mas ficamos sabendo mais à frente que ele exercia o ofício de tecelão. Atos capítulo 18, versículo 3. E sendo do mesmo ofício, com eles habitava e trabalhava, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Provavelmente após a sua conversão, ele sempre trabalhou nesse ofício e sempre fez questão de se sustentar com seu próprio trabalho, sem recorrer à ajuda de terceiros, como ele mesmo faz questão de dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. E trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando somos caluniados, nós respondemos com bênçãos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos difamados, procuramos aplacar. Sua moradia também deve ter sido própria, pois sua família era tradicional judaica e provavelmente não deve ter aceitado a nova crença do filho. Mesmo porque em nenhum versículo da Bíblia temos menção a algum familiar do apóstolo dos gentios, com exceção de Atos capítulo 23, versículo 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Na igreja de Antioquia nasceu a palavra cristianismo, e os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E ali ficaram durante 1 ano, pela graça do Espírito Santo, até que chegaram irmãos enviados de Jerusalém, anunciando grande fome no mundo todo. Então os irmãos da igreja de Antioquia determinaram mandar socorro aos irmãos que habitavam a Judéia, através de Barnabé e Saulo. Na volta de Jerusalém, Barnabé e Saulo trouxeram um jovem João Marcos, filho de Maria Marcos, a mesma que deu abrigo a Pedro quando ele foi solto da prisão pelo anjo enviado por Deus. Atos capítulo 12, versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Na igreja de Antioquia, os irmãos clamaram ao Espírito Santo, que respondeu para apartarem Barnabé e Saulo, pois eles tinham uma obra para realizar em seu nome. Então saíram Barnabé e Saulo, levando também o futuro evangelista João Marcos, na primeira viagem missionária. Interessante notar que a Bíblia nos fala em Barnabé e Saulo, nessa ordem. Mas após Saulo mudar o nome para Paulo, a Bíblia sempre fala em Paulo e Barnabé, como se antes a chefia da missão fosse de Barnabé, e só depois passou para Paulo. Os obreiros do Cristo desceram a Seleucia e navegaram até a ilha de Chipre. Depois de anunciar a palavra em Salamina, atravessaram a ilha até Pafos, onde estava o procônsul Sérgio Paulo, que o chamou a si, e procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas ali também havia um judeu, de nome Bar-Jesus, que era mágico e falso profeta. Este tentava apartar da fé,
o procônsul. Então temos a primeira vez que a Bíblia muda o nome de Saulo para Paulo, como podemos ver em Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra-te a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então Paulo e Barnabé demandaram ir para Perge, na Panfilha, e depois Antioquia de Pisídia. Mas João Marcos voltou para Jerusalém. Na sinagoga de Antioquia de Pisídia, Paulo discursou. Primeiro narrou resumidamente a história dos hebreus, desde quando estavam cativos no Egito e foram libertos por Moisés, até os tempos de João Batista. E depois começou a falar sobre Jesus Cristo, sua vida evangelizando e sua morte na cruz do Calvário, e também sua ressurreição dos mortos. Terminada a palestra de Paulo, os gentios pediram para que ele falasse de novo no próximo sábado. E os judeus, vendo que muitas pessoas estavam crendo, se encheram de inveja e se voltaram contra Paulo e Barnabé. Estes voltaram a palavra exclusivamente para os gentios. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas para levantar perseguição contra os apóstolos. Então eles precisaram sair daquele lugar e partiram para Icônio. Lá, a palavra foi aceita por muitos judeus e gregos. Mas novamente houve perseguição de alguns judeus e também de gentios, que tramaram apedrejar os apóstolos. Então eles fugiram para Listra e Derbe, na Licaonia. Ali tinha certo varão coxo, que nunca tinha andado. E Paulo falou: Levanta-te e anda. E ele saltou e andou. E a multidão, vendo isso, começara a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Ouvindo isso, os apóstolos rasgaram suas vestes, explicando que eram homens de carne e osso e não deuses. Porém, coisa pior ainda é relatada em Atos capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Então voltaram reanimando a fé dos discípulos que ficaram por onde haviam passado. E anunciando a palavra em Perge, navegaram de volta em direção da igreja de Antioquia. Chegando de volta em casa, contaram aos irmãos todas as bênçãos que haviam recebido, e por ali ficaram. Na volta a Antioquia, eis que depararam-se com a questão da circuncisão. Alguns irmãos vindos de Jerusalém ensinavam que sem a circuncisão que Moisés anunciava, não haveria como ser salvo. Então Paulo e Barnabé, que tinham tido não pequena contenda por causa disso,
subiram até Jerusalém para resolver essa questão. Depois de passarem pela Fenícia e Samaria, anunciando a palavra a todos os que queriam ouvir, chegaram a Jerusalém. Contaram aos apóstolos e aos anciãos as grandes coisas que Deus tinha feito no meio dos gentios. Mas alguns da seita dos fariseus se levantaram dizendo quão necessário era a circuncisão e que guardasse a lei de Moisés. Aí levantou-se Pedro e palestrou explicando que os gentios mereciam a salvação e o reino de Deus tanto quanto os judeus. Então Tiago tomou a palavra e concordou com as palavras de Pedro, ficando os gentios livres da circuncisão, desde que se mantivessem com a abstinência das contaminações dos ídolos, da prostituição e da carne sufocada. Assim Paulo, Barnabé e os outros que vieram de Antioquia ficaram contentes e Paulo pôde levar cartas aos irmãos de lá. Também acharam bom que outros irmãos acompanhassem os apóstolos até Antioquia, para ajudar nas tarefas do Cristo. Assim Silas e Barsabás foram escolhidos para acompanharem os apóstolos. Passando-se alguns dias, Paulo sugere a Barnabé para visitarem os irmãos por onde haviam passado. Barnabé falou para levarem João Marcos com eles, mas Paulo não queria levar aquele que havia se apartado deles na primeira viagem missionária. Então Paulo foi visitar as igrejas, levando junto consigo Silas, enquanto que Barnabé partiu para Chipre, levando João Marcos. Chegando a Derbe e Listra, Timóteo se juntou a eles, um discípulo que tinha boas recomendações dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo, porém, achou melhor que ele fosse circuncidado, pois o seu pai era grego e não queriam ter problemas com os judeus. Então receberam orientações do Altíssimo. Atos capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Em Troade, Lucas se juntou a eles. E após uma visão de Paulo, trataram de ir para Macedônia, e no dia seguinte para Neópolis. E dali ficaram alguns dias em Filipos. Ali em Filipos ficaram na casa de uma mulher chamada Lídia, que servia a Deus. E ela escutou as palavras de Paulo e foi batizada. Ali também havia uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e dizia em voz alta, para todos escutarem o que aqueles homens diziam, porque eram servos do Altíssimo. Por vários dias ela fez isso, e Paulo, incomodado com a situação, disse ao espírito que acompanhava aquela mulher para deixar em paz. Isso prejudicou os senhores daquela jovem, pois eles lucravam com suas adivinhações. Então prenderam Paulo e Silas, e os levaram à presença dos magistrados. Com isso Paulo expôs seus títulos romanos. Provavelmente o pai de Paulo era tecelão e negociava tendas com o império. Sua influência diante de César rendeu títulos romanos, que foram passados para os filhos. No entanto, mesmo já tendo adquirido fortuna a ponto de poder pagar ótimos professores para o filho, achou melhor ensiná-lo profissão dos teares. Quando era quase meia-noite, um grande terremoto abriu as grades da prisão. Atos capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro se prostrou diante Paulo e Silas e aceitou que Cristo é o Senhor. E sendo já dia, os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas. Mas Paulo replicou. Atos capítulo 16, versículo 37. Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Após passar por Anfípolis e por Apolônia, chegaram em Tessalônica. E nessa cidade Paulo disputou 3 sábados seguidos com os judeus da sinagoga. E como foi em outros lugares que passaram, algumas pessoas creram, principalmente gregos. Mas alguns judeus invejosos alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason, homem que havia recolhido os apóstolos em sua casa. E Jason foi levado à presença dos magistrados para dar satisfação. Após resolvido essa questão, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Lá Paulo discursou na sinagoga, e os judeus de lá foram mais nobres e ouviram a palavra. Mas alguns judeus vindo de Tessalônica excitaram a multidão, tendo Paulo que sair e ser levado por alguns irmãos até Atenas. E lá ficou esperando por Silas e Timóteo. E enquanto esperava, anunciava a palavra na sinagoga dos judeus e também na praça pública. Os atenienses ficavam se perguntando: quem é esse que anuncia deuses estranhos? Então o levaram para discursar no Areópago. E o discurso de Paulo foi esse. Atos capítulo 17, versículo 22. Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, escarneciam e diziam que não mais o ouviriam. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto.
E em Corinto encontrou Áquila e sua mulher Priscila, que também eram judeus, cristãos e ainda colegas de profissão, pois também eram tecelões. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Mas tendo resistência de alguns deles, procurou os gentios. E ali ficou por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Até que os judeus da sinagoga, com permissão do procônsul da Acaia, Gálio, levaram Paulo para o tribunal, dizendo que Paulo persuadia homens a servir a Deus contra a lei. Mas Gálio não viu crime algum nas palavras de Paulo. Então o principal da sinagoga, chamado Sóstenes, foi ferido pela multidão, e Gálio não se incomodou. Após ficar ali ainda muitos dias, Paulo foi para Éfeso, depois de ter navegado até a Síria e raspado a cabeça em Cencreia. Levou consigo Áquila e Priscila. Então Paulo os deixou ali e partiu para Jerusalém, passando antes por Cesareia. Saindo de Jerusalém, desceu para Antioquia rever os irmãos que ali estavam. E após ficar um tempo em Antioquia, foi para Galácia e Frígia visitar os irmãos daquele lugar. Então chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, vindo de Alexandria. Esse era muito poderoso nas Escrituras, conhecendo apenas o batismo de João Batista. E quando Áquila o ouviu falando na sinagoga, o encaminhou para Acaia e pediu para que os irmãos de lá o recebessem em nome de Jesus. Chegando Paulo a Éfeso, entregou aos irmãos o batismo de Jesus, aquele batismo com o Espírito Santo, pois só conheciam o batismo de João. E todos profetizavam e falavam em línguas. E Paulo ficou por 2 anos disputando todos os dias na escola de um certo tirano ali de Éfeso. E alguns judeus exorcistas tentavam invocar a Deus sobre aqueles que tinham espíritos malignos. Atos capítulo 19, versículo 13. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então Paulo propôs ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, para depois ir para Roma. Após enviar a Macedônia Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Eis então que um certo grego de nome Demétrio, que fazia representações do templo de Diana, e que dava muito lucro ao templo, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que as estátuas não são deuses. Precisamos recuperar o prestígio de nossos deuses. E a multidão clamava que grande era Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade acalmou a multidão, dizendo que aqueles homens mereciam julgamento legítimo, para que então fossem considerados culpados. Resolvida essa questão, partiu para Macedônia e depois passou 3 meses na Grécia, voltando em seguida para Macedônia. Então, na companhia de Lucas, foi para Troade, onde alguns irmãos os aguardavam. Ali, um jovem chamado Eutico,
caiu do terceiro andar, após ter tido um sono profundo, numa exaustiva pregação de Paulo, que o reanimou em nome de Jesus. Lucas e os demais irmãos navegaram até Assos e ficaram lá esperando Paulo, que fez questão de ir andando. Então foram para Mitilene e em seguida para Quios, e após aportarem em Samos, ficando em Trigilio, chegaram no dia seguinte a Mileto. Paulo estava com pressa para chegar a Jerusalém, pois sabia que prisões e sofrimentos o aguardavam ali. Atos capítulo 20, versículo 23. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Se possível, Paulo queria chegar a tempo do dia de Pentecostes, o que o levou a evitar uma estadia prolongada em Éfeso. Por isso convocou os presbíteros da igreja para ir a Mileto, e se despediu deles, pois sabia que não veria mais os efésios. E encomendou os irmãos a Deus. E pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Paulo navegou e anunciou a palavra em Cós, Rhodes e Pátara. Logo após navegaram para Fenícia, passando por Chipre e finalmente Tiro, na Síria. Ali ficaram por 7 dias. Saindo de Tiro vieram para Ptolemaida e em seguida Cesareia, onde ficaram na casa de Filipe. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e ele era um dos 7. Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ficando ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, dizendo que Paulo seria amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue às mãos dos romanos. Os outros cristãos, ouvindo as palavras de Ágabo, imploraram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas Paulo não se deixou intimidar. Estava pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, após alguns dias, Paulo, na companhia de Lucas, Minason e outros irmãos, subiu para Jerusalém. Ficaram hospedados na casa de Minason e depois foram até a casa de Tiago, onde estavam também outros anciãos. Então Paulo narrou as maravilhas que têm acontecido no meio dos gentios. Mas o assunto dentro do sinédrio era que Paulo falava aos judeus e gentis se apartarem de Moisés, dizendo que não precisavam circuncidar os filhos e nem seguir o costume da lei, e por isso eles queriam um voto de Paulo para santificação junto com outros 4 nazireus, para que provasse que ainda é fiel à lei de Moisés. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no templo e fez o ritual de santificação com eles. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus alvoroçaram o povo para matá-lo. Mas chegou ao tribuno da corte o aviso de que os judeus de Jerusalém estavam enfurecidos. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, conteve a multidão e mandou prendê-lo, pois a multidão estava enlouquecida. E Paulo, falando em grego, pediu para discursar para a multidão e, como teve permissão, falou em língua hebraica para o povo.
Então Paulo contou sua história desde quando era doutor da lei e era chamado de Saulo, sua conversão com a aparição de Cristo nas portas de Damasco e a ordem direta para procurar os gentios. E após ouvi-lo, a multidão tentou matá-lo novamente, tendo então o tribuno que mandar prendê-lo na fortaleza. E lá vendo que os soldados se preparavam para açoitá-lo, Paulo falou que era romano e não deveria ser açoitado antes de ser condenado. No dia seguinte, o tribuno mandou soltar e o colocar Paulo diante dos principais dos sacerdotes. Diante o conselho, Paulo tentou discursar e falou aos irmãos que estava com a consciência limpa. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou que ferissem Paulo na boca. E Paulo sabia que estavam ali saduceus e fariseus. Então falou que estava sendo julgado por falar da ressurreição dos mortos, fazendo assim haver dissensão entre a multidão, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, e os fariseus acreditam na vida espiritual. Houve grande confusão, e o tribuno, temendo que Paulo fosse assassinado, mandou que ele fosse conduzido para a fortaleza. Na noite seguinte, Paulo recebeu uma mensagem do Altíssimo falando que ele testificaria também em Roma. Mas os judeus mais exaltados, e eram mais de 40, fizeram uma conspiração de não comer e beber até que Paulo fosse morto. E o sobrinho de Paulo foi avisá-lo na prisão sobre as ciladas que os judeus preparavam. Paulo então rogou ao centurião que levasse o menino até o tribuno, que achou melhor transferir Paulo para Cesareia, sob a proteção de 200 soldados a pé, mais 70 de cavalo e 200 lanceiros. E conduziram Paulo ao governador Félix. Também enviou uma carta explicando os motivos da prisão e que Paulo corria risco de ser morto, mas que ele não via crime nenhum. E o governador, após ler a carta, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o prendessem novamente. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, que acusou Paulo de ser uma peste que promovia sedições entre os judeus e que era o principal defensor do caminho, e que tinha tentado profanar o templo, e é por isso que estava preso e os judeus aguardavam a condenação de morte. Paulo respondeu que não havia feito nada contra a lei de Moisés e que estava sendo julgado apenas por acreditar na ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas e querendo mais informações deste caminho, decidiu esperar o tribuno Cláudio Lísias vir até Cesareia. Alguns dias depois, Félix, com sua mulher Drúxila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca de Cristo. E Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, enquanto Paulo, preso, esperava seu julgamento. E quando Festo assumiu o caso, aceitou o pedido dos judeus de levar Paulo para ser julgado em Jerusalém. Mas quando perguntou para o prisioneiro se ele gostaria de ir para Jerusalém, Paulo discordou e fez um apelo para César. Paulo tinha o direito de ser julgado pelo imperador pelo fato de ser romano. Por mais de uma vez ele precisou invocar seus títulos romanos para escapar de flagelações. Ele não fazia isso por covardia. Estava sempre disposto a sofrer por Jesus.
Mas ele pensava naqueles que careciam de sua presença. Se ele fosse muito torturado, não conseguiria visitar outras pessoas que necessitavam de sua palavra. Nesses dias, Festo recebeu a visita do rei Herodes Agripa, que após uma conversa com Paulo, o ajudou com o documento que deveria ser apresentado em Roma. Então Paulo foi conduzido a Roma na companhia de Lucas e Aristarco. O responsável levar Paulo e os outros presos até Roma era o centurião Júlio, da corte Augusta. Embarcaram no navio Adramitino e, ao chegar em Mirra, na Cilícia, embarcaram em um navio de Alexandria. Passado já muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, Paulo alertava sobre os perigos futuros. Mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então o vento se agitou e arrebatou o navio, e ficaram à deriva. Atos capítulo 27, versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável a varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas Paulo acalmou a tripulação, contando que o anjo de Deus esteve com ele, e disse que ele iria ser apresentado a César. Então, após se alimentarem, jogaram o trigo ao mar, para aliviar o navio. Logo pela manhã avistaram uma enseada que tinha praia, e encalharam ali o navio. Aí os soldados tiveram a ideia de matar os presos, para que eles não fugissem a nado. Mas o centurião, que tinha ficado amigo de Paulo, e portanto queria o salvar, mandou que os presos pulassem na água e nadassem até a terra. E aqueles que não sabiam nadar iam em tábuas ou em alguma coisa do navio. E todos se salvaram. E souberam que a ilha se chamava Malta. Os habitantes de lá acenderam uma grande fogueira para que se esquentassem. Paulo, ajuntado plantas e galhos e pondo no fogo, foi atacado por uma víbora, que lhe picou na mão. E diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo a víbora no fogo, Paulo não padeceu nenhum mal. Por conta disso, começaram a falar que Paulo era um deus. Eis que o principal da ilha, de nome Públio, recebeu Paulo e seus companheiros, que ficaram hospedados por 3 dias em sua casa. E o pai de Públio estava com desinteria, e foi curado após Paulo impor suas mãos sobre ele. 3 meses depois, partiram no navio de Alexandria, que invernara na ilha, e chegando a Siracusa, ficaram ali 3 dias. Até que chegaram a Puteoli, onde tinha alguns irmãos que rogaram que por 7 dias ficassem com eles. E depois foram a Roma. E por onde passavam haviam irmãos que queriam saudar e conversar com Paulo, por causa da epístola que ele tinha mandado para os romanos. E logo que chegaram a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo foi permitido morar por sua conta, com um soldado que o guardava.
3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus para explicar-lhes a situação da sua prisão e para anunciar o Messias profetizado. Atos capítulo 28, versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Estima-se que Paulo tenha vivido em Roma de 61 depois de Cristo até 67 depois de Cristo, e escreveu várias epístolas para suas igrejas na Ásia e também para os irmãos Timóteo e Filémon. Lucas ficou com ele quase todo o tempo. Paulo passou os seus últimos dias de vida na prisão Mamertina, mesma prisão em que Pedro também passou seus últimos dias. Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero, num evento que o tornou mártir pela sua fé cristã. Se você gostou do vídeo, por favor deixe seu like e compartilhe. E não se esqueça de fazer a inscrição no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. E que Deus abençoe você e sua família.